Boa noite, irmãos. Paz e graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Louvado seja o nome do Senhor por esse privilégio que temos de louvar ao Senhor, de bendizer ao nosso Deus. E nessa noite, irmãos, eu convido você a abrir a Escritura comigo no livro de Deuteronômio, no capítulo de número 6. Esse mês nós temos falado muito sobre família. Eu gostaria de dar continuidade nessa noite, meditando na palavra de Deus em Deuteronômio, no capítulo 6, do versículo 1 até o versículo de número 9. Os irmãos acharam? Deuteronômio capítulo 6, do 1 ao 9, diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: O fim da lei é a obediência. Estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus, se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno, tu e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ó Israel, e atentem os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Ouve, Israel, o Senhor, nosso Deus, é o único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Até aqui, irmãos, vamos ter mais uma palavra de oração, orar ao Senhor, pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite por intermédio da sua santa e bendita palavra. Pedir para o nosso irmão, o presbítero Marcos, nos conduzir nessa oração e pedir ao Senhor que fale conosco nessa noite. Vamos orar? Amém. Eu gostaria de perguntar aos irmãos, qual foi o tema da pregação do domingo passado? Alguém lembra? Alguém sabe qual foi o tema? Vasos nas mãos do Supremo Oleiro. E talvez alguém possa perguntar assim, pastor, mas o que isso tem a ver com família? Né? O senhor pregou lá sobre Jeremias capítulo 18, como vasos nas mãos do Supremo Oleiro. Irmãos, tem tudo a ver. Porque para sermos bênção de Deus na nossa casa, nós precisamos ser vasos nas mãos do Senhor. Nós precisamos sempre ter as nossas vidas diante de Deus, para a glória de Deus, vivendo para a glória do seu nome. Antes de sermos bênção na nossa casa, nós precisamos ser adoradores do Senhor. Sermos como vasos, porque o vaso, ele é moldado pelo oleiro. Ele é transformado pelo oleiro. E essa é a vontade de Deus. Antes de você ser um bom pai, uma boa mãe, um bom cônjuge, você precisa ser um vaso nas mãos do Senhor, porque o Senhor vai moldar a nossa vida. Irmãos, quando pensamos em família, eu sempre me entristeço muito quando eu lembro de uma igreja, né, em Goiânia, onde eu fui seminarista, e nós tínhamos muitos adolescentes. Eu fui trabalhar com os adolescentes na igreja como seminarista, e alguém falou uma vez para mim, Cristiano, o segredo é você trabalhar o lúdico com eles.
Eles não gostam muito de pregação, de culto, de oração, de leitura bíblica, mas eles gostam de lúdico. Então, um futebol, uma pizza, uma sorvetada, e eu comigo mesmo, né? Onde é que eu vim me meter, né? E eu disse, não sei trabalhar assim não, porque eu só sei trabalhar com a Bíblia, com oração, com culto, com vida devocional. Isso é importante para os adolescentes, né? O lúdico é importante. E a igreja só trabalhava o lúdico, e como eu estava chegando, não podia mudar nada, e não ia mudar nada, e não mudei nada. Passou-se um tempo, né, eu fui trabalhar em outra igreja, já com a mocidade da igreja, depois de alguns anos, correndo, né, numa praça. É muito comum em Goiânia ter muitas praças, né, eu gostava de correr, caminhar. Encontrei esse irmão que disse que eu tinha que trabalhar o lúdico na igreja. E ele falou, Cristiano, ore pelos nossos adolescentes. Eu disse, o que foi que aconteceu? Todos estão no mundo. Nenhum deles, eles não são mais adolescentes, agora são jovens. E eles não querem mais saber de Deus. Eles não querem mais servir ao Senhor. Por quê, irmãos? Porque só o lúdico não segura jovem na igreja. O que segura jovem na igreja é a palavra de Deus. É quando seus pais os educam nos caminhos do Senhor. É quando os membros da família edificam a sua família debaixo da Escritura, debaixo da palavra de Deus. E quando nós olhamos para o mundo que nos cerca, há um relativismo muito grande em relação à família. Não tem mais papéis definidos na sociedade, o papel do marido, da esposa, dos filhos. Você que escolhe o que você quer ser. Até algumas pessoas que dizem que são favoráveis a não colocar mais o sexo da criança no documento de identificação. Não, ela não sabe ainda. Ela vai crescer e ela que vai decidir de qual gênero ela vai ser. E essa confusão generalizada dentro da família tem causado muitos estragos, muitos problemas em muitas casas, em muitos lares, e talvez até no nosso. Muitas das vezes, irmãos, é porque nós tiramos o foco da Escritura e começamos a olhar as coisas ao nosso redor, como as pessoas estão vivendo, o que elas estão fazendo, a gente acha até legal, mas, irmãos, isso não traz edificação para a nossa casa. É Deus quem instituiu a família. Ele sim é que pode trazer a edificação para a nossa casa. Por quê? Porque Ele, irmãos, foi aquele que instituiu a família. Ele foi o que instituiu lá no Éden ainda. Criou o homem, criou a mulher, depois eles tiveram seus filhos. Deus, irmãos, Ele sabe mais do que ninguém o que nós precisamos fazer para termos uma família abençoada. Não uma família perfeita, mas uma família abençoada por Ele. Moisés aqui, irmãos, estava já no final da sua vida. O povo já havia passado 40 anos naquele deserto. Aquela geração incrédula, lembra lá dos espias, quando Deus disse, olha, essa geração de 20 anos para cima vai morrer tudo no deserto, exceto Josué e Calebe. E eles já estavam próximos à terra prometida para conquistar a terra prometida. A Nova Jerusalém, aquela que mana leite e mel. Nova Jerusalém não, né? A terra prometida ainda, né? A Nova Jerusalém é lá em Apocalipse, ó, já ia me chamar a atenção, né? A terra prometida. E é claro, irmãos, que Deus sabia que o povo não poderia viver de qualquer forma. O povo precisava seguir os seus preceitos, precisava seguir os seus estatutos. E antes que o povo entrasse na terra prometida, Deus dara as orientações para que o povo pudesse viver para a glória do seu nome. Para que aquelas famílias que viveriam agora nas suas posses, aquela terra que fora prometida a Abraão, e essa promessa que é confirmada a Moisés e vai ser concretizada mais à frente com Josué na liderança do povo. É como se Deus estivesse falando assim, ó, antes que vocês entrem na terra prometida, eu quero ensinar a vocês como terem uma família abençoada. Como que a bênção de Deus estará sobre a casa de vocês. Então, Moisés reúne o povo. Se você voltar aí no livro de Deuteronômio, do capítulo 1 ao capítulo 3, Moisés ele vai contar a história do povo de Israel, como que Deus liberta o povo de Israel do Egito. Com mão forte, com mão poderosa, porque Ele pode, porque Ele é Deus. Ele liberta o povo do Egito. Depois, no capítulo 4, ele vai falar sobre a importância da obediência, de o povo cumprir os mandamentos do Senhor. E no capítulo 5, então, nós temos a repetição dos 10 mandamentos.
Você sabia que tem uma repetição dos 10 mandamentos na Bíblia? Não é só em Êxodo capítulo 20, aí no capítulo 5, Moisés novamente repete os 10 mandamentos. E agora no capítulo 6, então ele vai orientar para que o seu povo viva para a glória do seu nome. Para que essas famílias fossem famílias realizadas, felizes, abençoadas. E irmãos, não é isso que nós queremos para a nossa família? Nós não queremos a bênção de Deus sobre a nossa família, na nossa casa, na vida dos nossos filhos. E nós precisamos, irmãos, não olhar para este mundo cada dia mais promíscuo e depravado. Nós não precisamos olhar para os livros de autoajuda. Nós precisamos olhar para a palavra de Deus. Porque ela, irmãos, é a nossa única regra de fé e de prática e que pode verdadeiramente abençoar a nossa casa e edificar a nossa casa. Então, eu gostaria de fazer do tema uma pergunta: como a minha família pode viver para a glória de Deus? À luz desse texto que nós lemos. Em primeiro lugar, irmãos, como a minha família pode viver para a glória de Deus? Primeiro, tendo Deus no centro. O Senhor precisa estar no centro da nossa casa. Tudo no nosso lar precisa girar em torno de Deus, do nosso Deus. Observe comigo o versículo 1 e o início do versículo 2, ele diz: estes, pois, são os mandamentos, os estatutos e os juízos que mandou o Senhor teu Deus se te ensinassem, para que os cumprisses na terra a que passas a possuir, para que temas o Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Versículo 4. Para que temas ao Senhor teu Deus e guarde todos os seus estatutos e mandamentos que eu te ordeno. Ouve, Israel, o Senhor nosso Deus é o que, irmãos? O único Senhor. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Aqui está, irmãos, o grande segredo para sermos bênção de Deus na nossa casa. Deus precisa ser tudo para nós. Nós precisamos amar o nosso Deus acima de todas as coisas, ouvir a sua palavra, ouvir a sua voz, que nos ensina como sermos bênção na nossa casa. Diz o texto, para que nós temamos ao Senhor. O que é temer ao Senhor? É reverenciá-lo, é adorá-lo, é exaltá-lo, é ter um relacionamento correto com Ele, é ter vida de oração, é ter vida de meditação na sua palavra, é uma vida de dependência, é uma vida em constante transformação pela palavra de Deus. Antes de querer ser um bom marido, uma boa esposa, um bom filho, você precisa ser um bom adorador. Você precisa estar bem com Deus. Porque se você não estiver bem com Deus, meu querido, você não vai estar bem também dentro da sua casa. Se você não estiver disposto a ouvir a voz de Deus e fazer a vontade de Deus revelada na Escritura, você também não vai conseguir ser uma bênção dentro da sua casa. E aí uma pergunta muito importante para nós nessa noite: como está a nossa vida de adoração diante de Deus? Como está o seu relacionamento com Deus? Meu querido irmão, isso vai determinar o seu relacionamento com os demais membros da sua casa. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Irmãos, na nossa casa só existe lugar para um Deus. E, portanto, nós precisamos abandonar os ídolos. Muitas vezes nós idolatramos os nossos bens materiais, idolatramos o nosso dinheiro, idolatramos os prazeres desse mundo, mas, irmãos, na nossa casa, Deus é o único Senhor, e nós precisamos deitar fora os ídolos. O que são os ídolos da nossa vida? São aquelas coisas que nós consideramos mais importantes do que o próprio Deus. Isso são os ídolos. Nosso coração é uma verdadeira fábrica de ídolos. Mas na nossa casa, irmãos, só tem um Deus, e esse Deus não é o marido, esse Deus não é a esposa, esse Deus não são os filhos.
é o Senhor, nosso Deus, Criador dos céus e da terra. Jesus já tinha dito que ninguém pode servir a dois senhores. Observe na sua Bíblia, não sei se você já observou, que sempre a palavra Senhor, por exemplo, no versículo 4, ela está grafada com todas as letras em maiúsculo, em caixa alta. Você reparou isso? Percebeu aí na sua Bíblia, no versículo 4, por exemplo, o Senhor nosso Deus é o único Senhor, e todas as letras estão em caixa alta. Todas as vezes que isso acontecer, a expressão aqui é Iavé, é o Deus da aliança, é o Deus que estabeleceu a sua aliança com o seu povo. Então ele está dizendo, olha, quando eu disse para Abraão, para Isaac, para Jacó, para Moisés, eu serei o vosso Deus e vocês serão o meu povo, é isso que o Senhor está evocando aqui. Eu sou o Deus da aliança, eu sou o único Senhor. Na nossa casa não pode ter ídolos, o único Deus, o único Senhor precisa ser Iavé, Criador de todas as coisas e que reina sobre todas as coisas. E ele continua dizendo, amarás, pois, o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de toda a tua força. Irmãos, amar a Deus é muito mais do que um sentimento, do que uma emoção, do que sentir aquele arrepio na sua pele. Amar a Deus, irmãos, significa ter atitudes de um verdadeiro adorador. Significa amá-lo não apenas de palavras, mas de fato e de verdade. Amá-lo com a nossa vida, amá-lo com a nossa alma, amá-lo com o nosso corpo, com tudo que temos e com tudo que somos. Tudo precisa ser consagrado ao Senhor. Você tem amado ao Senhor de todo o seu coração? Tira esse relacionamento com Ele. E pelo contexto, irmãos, nós amamos a Deus quando nós ouvimos a sua palavra, quando nós guardamos os seus mandamentos, que implicam em adorar ao Senhor acima de todas as coisas, e por causa do amor que temos a Deus, nós também amaremos o nosso próximo como a nós mesmos. Com tudo que temos e somos, Deus precisa estar no centro da nossa família. E o segundo ensinamento, irmãos, à luz desse texto, como a minha família pode viver para a glória de Deus. Segundo lugar, compreendendo que a bênção de Deus é para toda a nossa família. A bênção de Deus é para toda a nossa família. Ele diz, tu, versículo 2, não apenas tu, e teu filho, e o filho de teu filho, todos os dias da tua vida, e que teus dias sejam prolongados. Ouve, pois, ao Israel, e atentem os cumprires, para que bem te suceda, e muito te multipliques na terra que mana leite e mel, como te disse o Senhor, Deus de teus pais. Irmãos, para Deus, cada membro da nossa família é importante. E nós precisamos, irmãos, na nossa casa, edificar uns aos outros. O marido precisa cuidar da esposa, a esposa precisa cuidar do marido, os pais precisam cuidar dos filhos, os filhos precisam cuidar dos seus pais. Todos são importantes. Às vezes a gente pensa que é uma coisa tão simples, mas uma vez, conversando com um irmão, ele falou disso, e aí, como é que está o seu filho? Já há algum tempo, né, que ele não tem vindo à igreja, ele está bem, como é que ele está? E ele disse assim, já larguei de mão, a salvação é individual, cada um cuide da sua vida, ele não é mais criança. Eu disse, meu irmão, Deus tem a misericórdia da sua vida. Nós fomos chamados, irmãos, para cuidar da nossa família. Nós fomos chamados para edificar o nosso cônjuge. Talvez você esteja bem, mas o seu cônjuge está bem? Você sempre pergunta, não responda aqui, que eu sei que eu vou constranger muita gente, eu acho, né? Se o seu cônjuge pergunta para você, como é que você está com Deus? Como é que está a sua vida com Deus? Você se importa, por exemplo, quando você passa um tempão sem ver o seu cônjuge lendo a Bíblia ou orando? Você tem orado com a sua esposa?
Você tem orado com seu marido, você tem orado com seus filhos, você tem ensinado pelo menos os seus filhos a orarem a Deus, a orarem ao Senhor. Irmãos, aquele que ama a sua família, ele cuida da sua família, porque a bênção de Deus é para o filho, é para você, é para o seu filho, é para o seu neto, diz a Escritura. Por isso, dentro da nossa casa, irmãos, é um cuidando do outro, orando pelo outro, porque Deus tem prazer em abençoar a família que o louva e que o adora. E ele diz, e que teus dias sejam prolongados, olha a bênção de Deus sobre a família, para que bem te suceda e muito, muito te multipliques. A bênção de Deus, irmãos, vem sobre a nossa casa quando nós cuidamos uns dos outros. Não deixe a sua esposa sozinha na caminhada cristã, o seu marido, seus filhos. Não transfira para a igreja a responsabilidade pela educação cristã dos seus filhos. A responsabilidade é sua como pai. Aí tem muita gente que fala assim, nossa, meu filho não sabe nada de Bíblia. A culpa é sua. Você que é o irresponsável. O que você está fazendo todos os dias? Você não está ensinando seu filho? Eu não tenho tempo, eu só levo ele para a escola. Ou seja, já está mentindo. Então, o que ele está fazendo? Porque quando ele leva o filho para a escola, por que ele não ensina? Por que você não aproveita cada momento da vida para edificar a vida dos seus filhos? Para ser bênção na vida deles. O Salmo 128 fala sobre isso. Ele diz que quando nós amamos a Deus, tememos a Deus, a bênção de Deus estará na nossa casa. Salmo 128 diz, bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. Aí ele vai dizer, quando nós fazemos isso, a bênção de Deus vem sobre a família toda. Ele diz, do trabalho de tuas mãos comerás, feliz serás, e tudo te irá bem. Está falando para o marido. E para a esposa, tua esposa no interior de tua casa será como a videira frutífera. E para os filhos, teus filhos como rebentos da oliveira ao redor da tua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. O Senhor te abençoe desde Sião, para que vejas a prosperidade de Jerusalém durante os dias de tua vida, e vejas os filhos de teus filhos, paz sobre Israel. O Senhor tem prazer em abençoar a nossa casa, irmãos. Por isso que nós precisamos nos voltar para Ele. Em terceiro lugar, como a minha família pode viver para a glória de Deus? Terceiro lugar, transmitindo esse modo de vida teocêntrico às novas gerações. Transmitindo esse modo de vida teocêntrico às novas gerações. E como nós temos falhado nisso, irmãos? De ensinar as nossas crianças a amarem ao Senhor acima de todas as coisas. Por vezes nós ensinamos os nossos filhos a estudarem bastante, a fazerem um curso de inglês, a praticarem atividade física, a estudarem em boas escolas, e isso é bênção também, mas isso não é o mais importante, irmãos. Às vezes nós cuidamos muito bem de todas essas coisas, mas não ensinamos os nossos filhos a amarem ao Senhor de todo o seu coração. Então, irmãos, nós falhamos e temos falhado em nossa tarefa. Ele diz, a partir do versículo 6 e até o versículo 9, como nós devemos aproveitar as oportunidades para ensinar a nova geração a servir ao Senhor. Diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração, tu as inculcarás aos teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te, também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e as escreverás nos umbrais da tua casa e nas tuas portas. Como nós podemos ensinar essa nova geração a servir ao Senhor? Primeiro, vivendo. Primeira forma de nós ensinarmos essa geração a servir ao Senhor é vivendo. Porque se nós não formos exemplo, você acha que os nossos filhos seguirão ao Senhor? Eles seguem o nosso exemplo. Ele diz, estas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Como que você vai ensinar a palavra ao seu filho se você não lê a Bíblia?
como você vai ensinar os seus filhos a orar se você não ora? Como você vai ensinar as pessoas na sua casa a perdoar se você não perdoa? Se você fica sempre com o coração cheio de mágoa, de ressentimento. Em primeiro lugar, você quer ser uma bênção na vida do seu filho, na vida dessas crianças? Seja exemplo. Essas palavras do Senhor precisam estar em primeiro lugar no seu coração, na sua vida prática e não apenas na vida teórica. Senão seus filhos não seguirão você. Segundo, aproveitando as oportunidades para ensinar, tu as inculcarás a teus filhos, e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te, e ao levantar-te. Essa palavra inculcar aqui significa pressionar, significa se esforçar, persistir em ensinar. Isso que é inculcar a palavra aos nossos filhos, a essa nova geração. A palavra de Deus, irmãos, precisa ser transmitida a essa nova geração. Então aproveite todas as oportunidades para ensinar os seus filhos. Quando você, por exemplo, vê a chuva caindo, como tem nesses dias, muita chuva, fale para seus filhos, isso é bênção de Deus sobre a terra. Quando você vê aquela lua maravilhosa, que a gente fica admirando às vezes, fala, foi o Papai do Céu quem criou, Ele que fez todas as coisas, olha como essa paisagem é linda, olha o que o nosso Deus fez, do nada Ele criou todas as coisas. Na hora que você estiver na mesa, comendo com seus filhos, você fala, vamos agradecer ao Senhor, porque é Ele quem nos dá esse alimento. Nós sempre, diante da enfermidade, por exemplo, os nossos filhos, esses dias a gente sabe, quem tem filho pequeno, tudo com a virose, esses dias tem sido um surto, Então, quando o seu filho estiver doente, você fala assim, vamos orar para o Papai do Céu lhe curar. Ele pode lhe curar, ele pode usar o médico para lhe curar, ele pode usar o remédio, mas ele pode curar você agora. Ensine os seus filhos a terem fé no Senhor. Ao sentar em tua casa, andando pelo caminho, eu só levo meu filho para a escola, pronto, está aí um momento ótimo para você ensinar o seu filho, quando você vai para a escola, por exemplo, você pega aquele trânsito, 6 horas da manhã, o seu filho está vendo o seu temperamento, ele está vendo aquela reação, sempre alguém fecha a gente, de vez em quando, e aí, o seu filho está olhando, ele segue, ele sabe do seu exemplo. Se você não for alguém empolgado com o Senhor, com as obras de Deus, com a obra do Senhor, os seus filhos também não serão. Se você não tiver amor pela sua igreja local e tiver esse desejo de frequentar a igreja regularmente, o seu filho também não vai querer vir para a igreja. Pastor, meu filho não quer vir para a igreja. Aí a vontade que dá de falar, falar assim, é porque também você não gosta de vir para a igreja. E você quer que seus filhos agora venham para a igreja? Ele não quer, ele vai para o mundo. Se ele já não ia para o shopping, para a festa, para a balada, é para lá que os seus filhos vão agora, eles não vão querer ir para a igreja. Mas se você vier à igreja regularmente, os seus filhos vão amar a igreja. Eles vão querer sempre vir para a igreja. E no dia que você não trouxer, eles vão ficar chateados com você. O Christopher, estava dormindo, estava meio dodói, e eu cheguei em casa depois da escola dominical, lá veio ele chorando. Papai, o que você fez? O que foi, meu filho? Você não me levou para a escola dominical. Eu disse, meu filho, mas você estava dormindo, você estava dodói. Ele falou, por que você não me acordou? Eu disse, toma, aprende. Os nossos filhos, irmãos, eles amam a igreja, mas eles precisam ver esse amor em nós também. A palavra de Deus precisa ser a nossa regra de fé e de prática dentro da nossa casa. Ele diz, também as atarás como sinal na tua mão e te serão por frontal entre os olhos. O que significa isso, pastor? Eu não entendi, essa palavra. Os judeus posteriores, irmãos, faziam o que Jesus chama de filactérios. Mateus 23:5. O que eram filactérios? Eram caixinhas, que tinham porções da lei. E eles amarravam na mão, às vezes aqui na testa, e ele fala, isso será por
você vai atar a lei na tua mão e você vai colocar por sinal entre os seus olhos. É claro que Moisés não está sendo literal aqui, ele não está falando que agora você vai sair com a caixinha amanhã, segunda-feira, para o trabalho, né, pegar porções da Escritura, porque vai aparecer aquelas caixinhas de promessa, né? Não use caixinha de promessa, não funciona, porque você só vai ter bênção. E às vezes naquele dia Deus tem uma tribulação preparada para você, para testar a sua fé e fazer você crescer nos caminhos dele. Então, esses filactérios, atarás na tua mão. O que significa isto, irmãos? É que a palavra de Deus é quem vai ditar aquilo que nós fazemos, as nossas obras, as nossas atitudes. Precisa ser pautada pela Escritura e não pelas nossas concepções pessoais. Mas eu fui criado assim. Mas se a palavra de Deus diz de outro jeito, quem tem mais autoridade sobre a sua vida? É a sua criação ou é a palavra de Deus? Mas os meus amigos dizem que eu tenho que fazer assim. Quem diz o que você tem que fazer? São seus amigos ou é a palavra de Deus? Então, quem dita quem nós devemos ser e o que nós devemos fazer, precisa ser a palavra. Atarás como um sinal na tua mão e como frontal entre os olhos, né? Havia uma caixinha também chamada de mezuzás, né? E esse frontal nos olhos também, essa caixinha, né, que usava aqui na testa, significa, irmãos, que a palavra de Deus é quem deve ditar também o que nós pensamos e aquilo que nós vemos. E nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós vemos, com aquilo que nós observamos, com aquilo que nós estamos pesquisando e acessando na internet, porque às vezes a internet ela pode ser um canal de bênção, de informações na nossa vida, mas ela pode destruir a nossa casa. E nós sabemos que a internet, irmãos, é uma terra de ninguém, e se você não cuidar, pode ser que essa internet possa destruir a sua vida, possa destruir a sua casa. E diz o versículo posterior, e as escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. É claro que não é literal também, porque você não vai chegar lá, agora minha casa está protegida, eu escrevi lá os 10 mandamentos lá na porta, né? Eu escrevi, coloquei a Bíblia aberta no Salmo 91 na sala. Tem crente que faz essas coisas, né? Coloca lá na sala, agora minha casa está protegida. Não está. O que significa atar a lei de Deus nos umbrais das portas? Sabe o que significa, meu irmão e minha irmã? Significa dizer que das portas da minha casa para dentro, quem dita as regras é a palavra de Deus. É isso que nós precisamos viver. Pastor, mas a Globo ensina diferente. Deixa a Globo lá com seus pecados, com a sua promiscuidade, com seus ensinamentos. Esse mundo, irmãos, ele jaz no maligno. Que na nossa casa, irmãos, quem dita a nossa regra, o que nós vamos fazer, o que nós vamos ver, como nós vamos agir, precisa ser a palavra de Deus. Precisa ser o Senhor. É a Escritura que manda na sua casa. Quando nós tiramos os olhos de Deus e da sua palavra, é aí que começam os maiores problemas dentro da nossa casa. Porque começam a entrar tantas coisas pela janela, pela porta, pela TV, pela internet, pelo celular, e nós não nos damos conta. E às vezes a gente está ouvindo tantas coisas e não está ouvindo a palavra de Deus. É a palavra de Deus quem diz quem nós devemos ser dentro da nossa casa. Moisés estava no final da sua vida e ele resolveu, irmãos, ensinar ao povo aquilo que realmente importa, aquilo que realmente é urgente. Sabe qual é a coisa mais urgente na sua vida? É a sua família. É o maior presente, depois da salvação, que Deus te deu, é a sua família. Não destrua a sua família. Lute pela sua casa, edifique a sua casa, seja uma bênção de Deus na sua casa. Tem muitas pessoas que pensam assim, como eu vou ser uma bênção na minha casa? Como que eu posso fazer para ser uma bênção na minha casa? Faça como o Senhor disse a Abraão, sê tu uma bênção. Seja a bênção, ame a sua esposa, ame seus filhos, coloque a palavra de Deus no centro da sua casa. E você vai experimentar a bênção de Deus na sua casa.
Deus precisa estar no centro, irmãos. E nós precisamos transmitir à nova geração a palavra de Deus, esse modo de vida que o Senhor esperava do povo de Israel. O povo não poderia viver de qualquer jeito na terra prometida. A bênção de Deus estava relacionada ao povo viver como Deus quer, e não como eles achavam que deveriam viver. Irmãos, vamos abrir a palavra de Deus no Salmo 78, versículo 3. Versículo 3 e versículo 4, que este versículo, irmãos, seja uma verdade na nossa vida, para a glória de Deus. Podemos ler juntos o versículo 3 e o versículo 4? Podemos? Leiamos, irmãos. O que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração os louvores do Senhor e o seu poder e as maravilhas que fez. E assim, irmãos, que as nossas famílias vivam para a glória de Deus, vivam para adorar a Deus, vivam para a glória do seu nome. E eu gostaria de encerrar nessa noite, lembrando de um testemunho do seu João. O pastor Ronaldo Lidório conta essa história de um pescador. O pastor Ronaldo Lidório estava fazendo uma pesquisa para evangelizar tribos não alcançadas ainda pelo evangelho. E ele pega uma voadeira, ele faz várias viagens, né? Chega a um local, contrata um mateiro, né? Um guia lá, um caçador, né? Que são os melhores guias, 4 dias para chegar na localidade onde eles achavam que tinham 3 tribos. E aí viajaram 4 dias, chegou lá, eles estavam se aproximando aos poucos. De repente, alguém fala assim, no meio da tribo, né? Aleluia! O pastor ficou assim, como assim? Nunca chegou o evangelho aqui, porque esse povo está dando aleluia. Deve ser uma coincidência, né? Aí passou um tempo, alguém falou, aleluia, de novo, né? Disse, aleluia. Aí ele perguntou do seu intérprete, o que eles estão fazendo aqui? Aí falou, parece que eles estão fazendo, eles vão fazer algum tipo de culto, né? Eles falavam o Iengatu, né? E aí falou, a gente está fazendo, vai ter um culto hoje à noite. Culto? Como é que eles vão fazer um culto? Não são crentes, não, né? A palavra não chegou aqui. Aí ele falou assim, algum missionário já veio até aqui? Aí ele falou, que missionário? A gente não sabe o que é um missionário. Quem trouxe o evangelho, a palavra de Deus e falou de Jesus para vocês? Aí eles falaram, foi o seu João. Ele mora ali embaixo, ali tem um flutuantezinho, né? O pastor Ronaldo Lidório chega até aquele flutuante, né? Um casebre, muito simples, com quase nada dentro. E quando ele vai pela janela e olha, só tem um homem de meia idade lendo a sua Bíblia, possivelmente com muita dificuldade. Ele bate na porta. E aí o seu João abre a porta, leva um susto, né, obviamente, né, e diz assim, ele fala, seu João, não se assuste, eu vim conhecer você, vim conversar com você, eu sou missionário, não se assuste. Seu João fechou a porta, foi lá na janela e disse, Maria, né, João e Maria, né, vem Maria, traz os meninos, que chegou o missionário de verdade aqui. O pastor Ronaldo Lidório disse que aquilo quebrou ele, que ele estava ali com todo o sustento, estava ali com cobertura de oração, com bússola, com todos os equipamentos necessários, e ele viu aquele missionário que não tinha nada na sua vida, praticamente nada, uma cadeira quebrada, algumas redes atadas lá, e ele começou a conversar com o seu João, e ele falou, seu João, como você chegou aqui? Ele falou, rapaz, eu fui na conferência missionária, eu era novo convertido, e falaram que nós tínhamos que pregar o evangelho onde as pessoas ainda não tinham ouvido falar do evangelho. Eu peguei minha família, coloquei na canoa, fui adentrando o rio adentro e cheguei nessas tribos. E nós estamos trabalhando nessas 3 tribos. Ele perguntou, né, querendo puxar a conversa, o pastor Ronaldo perguntou, aqui tem peixe? Ele disse, rapaz, aqui não tem muito peixe, mas nós já plantamos 6 igrejas para a glória de Deus, nessas 3 tribos. E o pastor Ronaldo Lidório perguntou assim, seu João, eu tenho que lhe perguntar, e seus filhos? Aqui não tem escola,
aqui não tem internet, aqui não tem posto de saúde, porque às vezes o marido, né, com a sua esposa, eles topam qualquer coisa, mas quem tem filho sabe que é mais difícil. Ele falou: o que vai ser dos seus filhos? Seu João disse: eu estou deixando uma herança para eles, uma herança extremamente valiosa para eles. Aí o pastor Ronaldo disse que pensou assim: só se tiver enterrada na mata, né? Porque aqui não tem nada, né? Tem um casebre, não tem nada. E ele perguntou, né, ousadamente: seu João, que herança você vai deixar para os seus filhos? O seu João, com muita simplicidade, disse: eles viram e estão vendo o que Deus pode fazer na vida de um homem e de uma mulher que se dispõe a obedecê-lo, e eles jamais esquecerão disso. Essa é a maior herança que eu estou deixando para os meus filhos: amarem ao Senhor, sem escola, sem bens materiais, sem saúde pública, não importa, irmãos, isso é secundário na nossa vida. O mais importante, você quer deixar uma herança para os seus filhos, ensine-os a amar a Deus acima de todas as coisas. Ensine os seus filhos a amar a palavra de Deus. Ensine os seus filhos a amarem a sua igreja local, a quererem vir para a igreja constantemente, a amarem ao Senhor de todo o seu coração. E aí o Senhor pode te levar e você vai em paz, sabendo de que você deixou essa herança para os seus filhos. Amar a Deus acima de todas as coisas é o melhor que nós podemos deixar para os nossos filhos. Que as nossas famílias, irmãos, vivam para a glória de Deus. Sabemos que por vezes é difícil. Talvez haja entre nós famílias destruídas, com muitos problemas. Todas as famílias enfrentam lutas, enfrentam problemas, enfrentam tribulações, mas hoje Deus nos trouxe aqui para nos dizer que precisamos ser bênçãos dele dentro da nossa casa, que nós precisamos edificar a nossa casa em sua palavra, e que o Senhor e a sua palavra precisam estar no centro da nossa casa e do nosso lar. Que Deus abençoe as nossas casas, irmãos. Que Deus nos livre de todas as pressões desse mundo. Que Deus nos livre de todos os males. É o Senhor, irmãos, que sustenta a nossa casa, que sustenta a nossa família. Cuidemos, irmãos. Isso é o que nós temos de mais precioso. É a nossa família. Não podemos, irmãos, sair da Escritura. Nós precisamos honrar a Deus, ser verdadeiros adoradores que adorem ao Pai em espírito e em verdade, porque senão, irmãos, outras coisas vão entrando na nossa casa e elas podem destruir a nossa casa. Que Deus tenha misericórdia e sustente a nossa família para a glória de Deus. E quando eu digo isso para os irmãos, não é porque a minha família é perfeita, nem perto disso. Todos os lares têm os seus problemas, têm as suas dificuldades, e o meu também tem. Mas por isso que nós precisamos dobrar os nossos joelhos diante do trono de Deus e falar: Deus, me ajuda a cuidar da minha família, me ajuda a ser bênção na vida da minha família. E eu quero, Senhor, deixar essa herança para os meus filhos. Não espere eles crescerem. Ensine agora, ensina a criança no caminho que ela deve andar, para que quando ela crescer, ela não se desvie dos caminhos do Senhor. Que Deus abençoe a nossa casa, que Deus abençoe a nossa família, em nome do seu Filho Jesus Cristo. Amém, queridos? Vamos colocar